Fala, queridos, graça e paz do Senhor, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é pastor Marco Rodrigues, da Igreja Comunhão Rara, aqui no Rio de Janeiro. E como você sabe, nós estamos desenvolvendo um tema nesse mês de outubro, ainda há tempo para mudanças. Nós fizemos um vídeo de aproximadamente 5 minutos da primeira postura que Daniel teve diante de um decreto de morte que já estava sentenciado pelo rei Nabucodonosor, que teve um sonho e nenhum dos magos, feiticeiros, encantadores da época tinha dado a ele a interpretação. Mas naquele momento houve uma mudança diante de um decreto. E o próprio Daniel, ele mencionou lá no capítulo 2, do versículo 21, 22, que diz assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amados, saltou no meu coração um fervor, um desejo tão grande em estar ministrando essa palavra que foi ministrada na quarta-feira por inteiro. Louvado seja Deus, na nossa igreja. E eu estou fazendo essa live pelo YouTube para você compartilhar, para você também fazer parte desse projeto que o Espírito Santo quer estabelecer para a tua vida de mudança. Mas para toda mudança precisamos também ter uma nova postura, uma postura que o Pai estabelece para a nossa vida. E você vai lembrar que a primeira postura que Daniel teve foi a postura de se apresentar diante de Arioque, que era o capitão da guarda do rei, mas ele não se apresentou de qualquer maneira. O maior problema é que às vezes, diante das situações que nos afligem, que nos amedrontam, que nos sentenciam, que nos condenam, é que nós não sabemos como nos apresentar diante delas. E a Bíblia diz, nesse texto que você vai lembrar no vídeo passado, que eles viveram, aleluia, Daniel teve prudência e discrição. Prudência e discrição. Essa foi a característica que Daniel se portou, teve essa postura diante, aleluia, desse decreto, diante dessa situação. A segunda postura que Daniel ele teve para que essa mudança fosse evidenciada na sua vida e não envolvesse os demais, não se comprometesse outras pessoas. A Bíblia diz lá no versículo 16 do capítulo 2 de Daniel: ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Será que você ouviu bem? Daniel se apresentou ao rei. O rei era Nabucodonosor, o rei era aquele que tinha sentenciado o decreto. O maior problema é que nós, diante das dificuldades, diante das situações difíceis, nós fugimos dela. Nós não enfrentamos ela. Eu quero que você lembre comigo lá em Samuel capítulo 17, que Saul, junto com os irmãos de Davi e todo o exército, estavam diante do rei Golias e eles não conseguiram enfrentar Golias, mas Daniel, Davi, nós estamos aí nessa esfera de mudança. A Bíblia diz que Davi enfrentou Golias. E dessa mesma forma, esse mesmo sentimento, Daniel se apresentou ao rei e designou um prazo para que ele pudesse ter a interpretação do Senhor. O que eu quero dizer? Não fuja da dificuldade, não corra da dificuldade. Enquanto você correr da dificuldade, você não vai ver mudança. Mudança no teu casamento, mudança na tua vida financeira, mudança na tua vida espiritual, mudança na tua vida ministerial, querido. Quanto mais você se afastar dela, mais as situações vão crescer e vão impossibilitar de você viver a plenitude de Deus. Então se apresente à dificuldade, se apresente verdadeiramente, enfrente ela, porque o Senhor estará contigo, o Senhor é a tua força, Ele vai adiante de ti. Louvado seja Deus. E esse tempo, esse prazo,
Qual é o prazo? É a oportunidade que Deus está te dando. Nós estamos aí há 2 meses para término do ano. Então esse tempo é o tempo oportuno para você buscar mais de Deus, buscar mais em jejum, mais em oração, mais em adoração, mais em busca no monte, mais em consagração na presença de Deus. Porque quando a gente busca mais de Deus, nós teremos as revelações do Senhor, a estratégia para essa situação difícil mudar. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, eu quero terminar esse vídeo, aleluia, mostrando a você essa segunda postura para que as coisas mudem na tua casa, no teu ministério, no âmbito em que você aí anseia. Então, qual é? Enfrente o problema, não fuja dele. E aproveite o tempo que Deus está te dando para Ele trazer a interpretação, a revelação, a iluminação para que as coisas mudem sobre a tua vida. Te digo, ainda há tempo para mudanças. No terceiro tópico, aleluia, dessa live que nós vamos realizar, nós vamos falar da terceira postura que Daniel teve. Deus te abençoe, um abraço.